Olha só, todo homem esteja sujeito às autoridades. A Bíblia do irmão Ezequias fala de potestade, não está errado, viu? Tá certo? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Irmãos, aqui está dando aqui está falando de alguma exceção? Não. Toda alma, todo ser humano esteja sujeito. Isso aqui não é uma sugestão. Isso aqui é um imperativo, irmãos. Isso aqui é uma ordem. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Isso é sério. Por quê? No decorrer desses estudos, nós iremos descobrir por que nós temos que estar sujeito a elas. Sujeito é debaixo. Aleluia, louvado seja Deus. Quando eu não me sujeito, ou seja, quando eu não me coloco debaixo da autoridade de alguém que é superior, eu estou desprotegido. Eu estou abrindo mão da cobertura, da proteção que aquela autoridade pode me dar. Amém, irmãos? Vocês estão conseguindo entender isso? É por isso que todas as pessoas que não obedecem às autoridades constituídas sobre elas, elas sofrem consequências, danos. Seja de pessoas que estão lá fora, ou seja de pessoas que estão aqui dentro da igreja, no caminho do Senhor, na presença desse Deus. Ao nos rebelarmos contra autoridades constituídas por Deus, que são superiores, não por serem melhor ou maiores, é somente uma função, um cargo lhe foi dado, eu estarei abrindo mão da proteção que aquele cargo, que aquela pessoa pode me dar. Amém? É por isso, irmãos, que como é o nome do teu menino que eu esqueço? O Júnior está do lado da mãe dele ali. É uma forma de protegê-lo. De quê? Primeiro, dele mesmo. Olha, ele está me mostrando a moeda dele. Então, é bíblico isso. Não há nenhuma autoridade que subiu àquela posição que não seja permitida por Deus. Pastor, então um governo ruim foi Deus que colocou lá? Não, Deus permitiu que ele chegasse lá. Com qual propósito? Oxe. A Bíblia diz em Isaías que, porque os vossos caminhos não são os meus caminhos, nem os vossos pensamentos são os meus pensamentos, porque vocês estão aí na terra e eu estou aqui no céu. Deus sabe por que ele está fazendo as coisas. Então, quando um governo ruim se levanta, você pode ter certeza, tem um propósito. O povo está precisando apanhar, o povo está precisando se consertar. E aí, irmãos, quem é que vai fazer isso? É tu, Júnior? Eita glória. Deixa ele participar, ele está participando. Amém? Então, irmão, usando este versículo como base, das Escrituras como base, para o que nós iremos ensinar nesta noite, acerca da submissão, ela tem sido expandida tanto por grupos protestantes como católicos, mas muitas pessoas têm usado esse versículo da forma errada, para colocar sobre as pessoas, tá certo? Um fardo que a Bíblia não ensina, que Deus não quer e que esse versículo não fala. Partindo deste versículo como base, nós temos visto muitos líderes ensinar sobre honra, né? Honrar o teu líder, honrar as autoridades, o que não é errado, porém, eu preciso ver o contexto disso para que eu não cometa um equívoco, tá certo? Então vamos partir aqui para algumas coisas que devem ser observadas, tá certo? Por que eu preciso compreender isso? Porque quando as Escrituras falam de autoridades superiores, elas estão sugerindo que há níveis legítimos e
estratificação de autoridade às quais devemos nos submeter. Elas também nos falam que há autoridades superiores, ou seja, divinas. Eu tenho que me submeter às autoridades superiores, mas às inferiores, ou seja, a dos homens. E nessa escala eu tenho que me submeter a todas elas, desde que eu observe alguns princípios para que eu não cometa um erro ao me submeter. Você entende? Vocês já perceberam que hoje se fala muito sobre honra, que você tem que honrar seu líder e tudo. E é verdade. É verdade isso. Mas eu quero deixar o filtro seu bem limpinho para que você possa filtrar muito bem isso. Amém? Então, diante do que nós vamos falar nesta noite, algumas coisas que nós iremos só iniciar, na verdade, eu quero falar com vocês, a começar dos 7 níveis de autoridade. Nós vamos tratar a princípio dos 3 maiores desses 7, ou seja, 7 níveis de autoridade, e nós iremos falar dos 3, que são os maiores deles. Primeiro, a autoridade soberana, que é a autoridade que alguns falam do rei, a autoridade de um monarca. Essa é a maior autoridade que existe. Não existe uma autoridade que se equipare a essa, tá certo? Essa autoridade, ela é a maior que existe. Infelizmente, a história está repleta de exemplos de líderes religiosos e políticos que se apropriaram de títulos pomposos e de uma autoridade e posição que as Escrituras reservaram somente para Deus, o verdadeiro e único soberano. Daí a autoridade dele é a maior que existe. Ela é uma autoridade que não deve ser questionada, ela é verdadeira e absoluta. Ninguém pode chegar ao nível e nem se aproximar da autoridade de Deus. Por isso, quando Deus fala, nós devemos nos submeter com graciosidade, sem reclamar e sem questionar. Por que eu devo fazer isso? Senhor, porque Ele é soberano. E uma vez que Ele fala dentro da sua soberania, não se deve questionar. Amém, irmãos? E muitos homens têm tomado ou tentado tomar isso. Tá certo? Nós vamos descobrir aqui, irmãos, algumas coisas. É um culto de ensino. Você se prepare para ouvir eu sair da tela. Eita glória, porque está quente aqui. Você se prepare para ouvir algumas coisas muito fortes que eu vou falar aqui, viu, irmãos? Veja que o propósito aqui é quebrar paradigmas, desconstruindo coisas que foram construídas dentro de nós e que vem sendo construída pelos nossos antepassados. E isso tem passado de geração. Hoje, de repente, não será hoje, mas nós vamos nos deparar com coisas aqui que realmente vai mexer com a cabeça de vocês. Diga, eu quero, pastor. Se não quer, ainda dá tempo de levantar e ir embora. Eu não sei quem foi que ouviu quando eu disse que estava chegando a hora de nós mergulharmos em águas profundas. Quem foi que ouviu falar isso? Levante a mão aí para me ver. Amém. Tem mais ou menos uns 8 meses que Deus usou uma pessoa. Ela me chamou e disse, olha, eu tive um sonho com você. E no sonho Deus dizia, fala para ele que chegou a hora dele entregar o que eu dei para ele para a igreja. Tem uns 8 meses, eu ainda estou procrastinando. Vamos lá. Então, irmãos, a primeira dessas 3 maiores autoridades é a soberana. A segunda é a autoridade veraz, ou verdadeira. E a terceira é a autoridade da consciência. Repita comigo. Autoridade soberana, autoridade veraz e a autoridade da consciência. Das 7, essas são as 3 maiores. Tá certo? E nós vamos descobrir as consequências de obedecer essas autoridades e de desobedecer elas. Os benefícios e os malefícios. Tá certo? Infelizmente, como eu disse agora há pouco,
Alguns homens têm se apropriado da autoridade, de autoridades que Deus não deu a eles. Você quer um exemplo disso? Tem pastores que diz o que escolhe com quem a filha do irmão, da irmã, tem que namorar e casar. E tem pais que aceitam. As pessoas chegam para mim, pastor, a minha filha que está com 15 anos, ela quer namorar, o que é que o senhor diz? Eu disse, o que é que você diz? A filha é sua. Não, meu irmão, eu não vou entrar, Deus não me deu autoridade para entrar nesse terreno. Aí eu vou, não, irmã, deixa. Já está, não vou, né, tá bonitinha, o rapaz é gente boa. Aí vai, eles começam a namorar e fazem o que não der, o que devem fazer, mas antes do tempo. De quem é a culpa, irmãos? O pastor tem já as costas largas, meu irmão. Tem um amigo meu que está passando por isso. Deu aval para um casal lá em Marabá, o casal se separou e ele está agora ocupado. Por quê? Porque não é isso. Pastor que quer dizer como a esposa do irmão tem que se vestir. Irmão, Deus não me deu autoridade não. Quem diz como a mulher casada deve se vestir é o marido dela. Você entende isso, irmão? É o marido dela que vai dizer. E o Espírito Santo, meu irmão, se o Espírito Santo não está te convencendo da tua roupa, não vai ser eu não. Você entende isso? Eu creio muito no poder da palavra e do Espírito Santo. As pessoas, pastor, o senhor precisa fazer isso. Meu irmão, se a Bíblia não está conseguindo e o Espírito Santo, não vai ser eu que vou conseguir. O máximo que eu posso conseguir é me tornar uma pessoa antipática e perder a amizade do irmão. Ah, mas o senhor tem que dizer, estou dizendo para Deus. Deus fala para o irmão que ele está. Fale para a irmã e Deus vai falar. Eu creio nisso, irmão. Eu creio desta forma, mas infelizmente alguns líderes não. E têm agido desta forma, tá certo? Eita glória. Então vamos lá. Primeira autoridade, a autoridade soberana ou imperial. Se você quiser anotar, a primeira está aí. A maior autoridade é a autoridade soberana ou imperial. Este nível nunca é questionado ou desafiado. É absoluto. Infalível é a autoridade de maior magnitude. Esta autoridade pertence somente a Deus. Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só Ele. Um pequeno vislumbre desse tipo de autoridade que nós vemos é de um rei. Irmãos, quando o rei estava em guerra, tinha dois mensageiros, um para trazer as notícias boas e outro para trazer as notícias ruins. Meu irmão, o que era encarregado de trazer notícia ruim geralmente morria. Ele matava o cara. Por exemplo, o cara que trouxe a notícia que Saul morreu, Davi matou ele. O que comemorou. Quem foi que questionou Davi? Esse é um modelo. Por quê? Porque o homem não deve ter uma autoridade dessa magnitude. Ele não está preparado. Então, esta autoridade só pertence a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por quê? Porque ela é absoluta. Segundo, ela é infalível. Esta autoridade não falha. Entendeu? Então, ela só pode pertencer a esses três, a este ser, que não falha. Tá bom? É importante que eu entenda isso. Quem é que tem essa autoridade? Só Deus. Só Deus tem o poder de intervir na hora que Ele quiser. De repente, agora Deus sabe-se lá por quê. Antônio, para de falar. Eu caio aqui morto e ninguém vai dizer nada, a não ser minha esposa, ou celebrar ou chorar. Quem vai questionar Deus? Não quero mais que tu fale, Antônio. Tu vai ficar mudo. E acabou minha fala, deixa de falar. Isso é que é poder, isso é que é autoridade. Antônio, eu não estou gostando do jeito que tu está sendo. Vou colocar outro no teu lugar. Vocês querem um exemplo disso? Moisés. Deus tirou Moisés e olha que Deus
tinha um relacionamento com Moisés que ele não teve com outra pessoa. Ele fala, havendo profeta, eu falo por visões e sonhos. Mas com meu servo Moisés é diferente, eu falo face a... Então é importante que eu entenda isso. Quem tem essa autoridade, irmãos, ele pode intervir no curso da história a qualquer momento. Um presidente da república não tem essa autoridade. Tá certo? Ninguém tem o poder de intervir na história a qualquer momento. Deus pode mudar o curso da história a hora que ele quiser. Essa autoridade o homem sonha ter ela, mas ele não vai ter. Aleluia, louvado seja Deus. Algumas denominações se apropriaram-se indevidamente. Olha como isso é sério. Nós estamos falando sobre o abuso da autoridade. Esse é o tema desse primeiro assunto, e falando sobre as autoridades, tá? Algumas denominações se apropriaram-se indevidamente para um de seus cargos eclesiásticos, desta alta honra, a qual é reservada nas Escrituras somente para Deus. Não há absolutamente nenhuma base bíblica para que os líderes de uma igreja ou qualquer ser humano exerça a autoridade soberana. A Igreja Católica cometeu esse erro. O Papa foi lhe dado essa autoridade pelos católicos. O que o Papa fala tem que ser obedecido, é lei. Já acabou. E ainda assim é questionado por homens, né? Então, muitos líderes, sem perceber ou percebendo, pegando essa passagem de Romanos que nós lemos, que tem que se submeter, se apropriaram dessa autoridade.